Fala galera, Diário de um Trader Aprendiz com mais um vídeo aqui para vocês. Hoje é dia 12/6, agora meio-dia e meia mais ou menos. E eu já quero agradecer você que já se inscreveu no canal, favoritou, compartilhou, deixou seu like, sua dúvida, seu comentário no vídeo, tá bom? Para você que faz parte aqui da nossa comunidade no Facebook, se você não faz parte ainda, o link sempre está aqui na descrição. É só você clicar em participar que alguém do grupo, ou eu, ou alguém dos moderadores vai te aceitar lá dentro, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para a gente poder conversar mais, poder trocar essas experiências. Aqui a intenção é compartilhar o meu dia a dia como um trader aprendiz, o que eu estou aprendendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou acertando, o que eu estou errando, tá bom? Bom, vamos lá galera, sem enrolação, tá bom? Que eu estou com pouco tempo aqui, mas eu quero passar bastante conteúdo para vocês e esse vídeo eu já vou avisando, vai ser um vídeo muito longo, provavelmente, porque é muita coisa para passar num vídeo. Talvez eu até complemente ele com uma live, mas com a live eu só quero levar as dúvidas, tá bom? Então, a gente vai continuar aqui o assunto sobre martingale e hoje eu vou mostrar quais foram as entradas que eu fiz, como eu analisei, né? E como você pode fazer aí também, você pode fazer sozinho, tá joia? Só para complementar, como esse vídeo vai ser um pouco grande, eu tô com pouco tempo, talvez esse vídeo tenha um pouquinho de ruído de fora, né? Porque eu quero cortar o mínimo possível para poder produzir logo esse vídeo e poder postar para vocês, tá joia? Bom, vamos lá. As entradas no Martingale, do projeto do Martingale que eu fiz, elas seguiam algumas lógicas bem básicas, mas antes disso vamos falar sobre os mercados. Os mercados que eu usei, eu separei aqui em tópicos para eu me organizar, né? Os mercados que eu usei foram o mercado intervalo, que é basicamente o match odds do intervalo, né? Onde você pode fazer um back ao favorito, back ao time A, back ao time B, LTD, enfim. Mercado intervalo, o 0.5 HT. Eu ia falar o resultado ao intervalo, mas eu não me lembro de nenhuma vez que eu usei. Eu sei que eu comecei a analisar um pouquinho ele, mas eu não lembro agora de nenhuma vez que eu cheguei a usar de verdade. Vamos deixar só esses dois, tá joia? Então, são dois mercados de primeiro tempo, né? E como mercados de primeiro tempo, eles têm um fator muito chato que dificulta um pouquinho a gente trabalhar neles, que é a questão da liquidez, principalmente na maioria dos jogos, né? Tem poucos jogos aí que, pelo menos no tempo que eu tenho disponível para operar, que tem uma liquidez boa mesmo, né? Tem poucos jogos. E por isso vai ser importante que você preste atenção nesse começo do vídeo, tá bom? No mercado de intervalo, eu usava muito back ao favorito e lei ao empate, certo? Qual que era o critério que eu usava para escolher back ao favorito ou lei ao empate? Tempo. Eu já vou explicar sobre isso. E quando é que eu usava 0.5 HT? Também por uma questão de tempo. Era geralmente quando eu não tinha liquidez. E nenhum desses caras aqui, ó, eu não tinha liquidez aqui o suficiente, estava com um gap muito grande, não dava para ser correspondido, não tinha dinheiro, enfim. Geralmente por esses motivos eu optava por escolher o 0.5 HT, tá bom? Qual que é a lógica dessa análise desse mercado, dessa forma que eu escolhi de trabalhar com martingale? É bem simples. Existe muita gente fala na internet, eu já vi vários caras falando sobre martingale no 0-0 ou no empate ao HT, porque é bem comum o primeiro tempo terminar em 0-0. 0-0 até 1-1 é bem comum, né? Então como é bem comum, é um mercado interessante para fazer o martingale. Mas eu fiz um levantamento, né? Eu levantei
um pouquinho, tirei uns dias para poder analisar os jogos do dia, todos os jogos do dia no geral, e eu vi que era mais ou menos 34% dos jogos, né, dos dias que eu analisei, isso pode variar, lógico, eles terminavam em empate, né, o primeiro tempo. E esse já é um mercado interessante para você fazer um martingale, né, mas sei lá, eu não vi tanta vantagem assim. Eu tava querendo ir para um lado mais agressivo. Então eu falei, tá, se 34% é empate, então 66%, né, seguindo a lógica, é vitória de algum lado, né, ou do time A ou do time B. Se é vitória do time A ou do time B, vamos ver em quantas zebras aconteceram ou quantas vitórias do favorito, do time que tinha menor odd, pelo menos, né, aconteceu. E eu vi que dava um número bem interessante, né? Eu não tenho aqui, eu não anotei, não tenho aqui anotado, só lembro dessa questão do empate. Mas enfim, foi um número bem interessante, eu comecei a analisar. Eu vi que o favorito era bem comum a vitória dele no primeiro tempo. O favorito que eu digo é o time da menor odd. E às vezes ele nem era tão favorito assim, mas enfim, o time da menor odd. Então eu comecei a analisar, comecei a ver vantagem nisso e comecei a fazer as minhas análises, né? Só uma ressalva aqui que eu falei sobre os mercados. Isso aqui são os mercados do intervalo, tá bom? Mas a gente vai trabalhar com o FT também, que vai ser o mercado de probabilidades. Mercado de probabilidades, na verdade, só ele, porque é um mercado que tem bastante liquidez e a gente não tem o mesmo problema da questão acima, certo? Então vamos lá. Então, seguindo essa lógica aqui, eu comecei a analisar e vi que era bem comum. Mas quem viu o vídeo anterior, né, quem viu alguns dos vídeos anteriores, viu na minha planilha que eu fiz dois projetos. Eu fiz um só com HT e um com HTFT. E quem lembra que o só HT não deu muito certo. Certo? Aqui, ó, a gente pode ver aqui que o só HT, o resultado dele foi muito pequeno, porque eu quase quebrei, né, o projeto. Na verdade, eu quebrei o projeto, eu tive que recomeçar praticamente. Já o HT mais FT deu muito certo. Então, a gente vai focar no HT mais FT. Por que eu não fiquei só no intervalo, além dessa questão? Porque quando um jogo termina em empate ou 0 a 0 no primeiro tempo, é bem comum, já nos primeiros minutos do segundo tempo, ele desempatar. A outra questão é, por que eu não fiquei direto no mercado de probabilidades e não e deixei de lado o intervalo, né, a partir do primeiro tempo? Por conta das odds, né? No mercado de intervalo, é bem comum você conseguir odds próximas a 2, né, para o favorito, e também para o lay e ao empate, né? É bem comum você achar odds próximas a 2. E é bem comum também você achar odds superiores a 2, bem acima. Então, por conta disso, eu somei os dois lados. Então, basicamente, a lógica do negócio é: analisei o jogo para favorito e eu entrei numa odd de geralmente 2.10 em back ao favorito. Favorito no intervalo. Tudo bem. Se ele está 2,10 no intervalo, geralmente no probabilidades a odd dele está abaixo de 1.50, certo? O que vai acontecer? Se esse jogo terminar o intervalo 0 a 0, o que vai acontecer com a odd que era 1.50 lá no probabilidades? Ela vai subir, certo?
E ela vai chegar muito próximo a 2 ou vai passar 2. É bem comum que passe, né? Então, por isso que eu somo o intervalo mais o FT, né? O HT mais o FT. Se eu não ganhei na primeira entrada nesse jogo no favorito, com back ao favorito, é bem comum, é bem provável que eu ganhe, né, no segundo tempo, né? E se você olhar aqui na nossa planilha, olha só, a gente pode ver aqui, por exemplo, esse jogo aqui, ó. Esse jogo aqui eu tive um head no primeiro tempo, ou seja, o favorito não marcou, né? Foi 0 a 0 provavelmente. E no segundo tempo ele marcou. Olha aqui, ó. Acontece muito aqui, ó. Tá vendo? Primeiro tempo é red, segundo tempo green, certo? Isso acontece bastante. Acontece bastante mesmo. E eu sempre respeitando essa questão da odd, né? A odd para back, dentro do meu projeto, pelo menos, eu sempre usei no mínimo 2.10 e no máximo e para lei no mínimo 1.90. Porque aqui eu tenho meu 100% de lucro dentro da minha stake, né? E eu tenho 10% a mais aí que eu deixo para Betfair, né? Que eu quero tirar o meu 100% livre, sem a comissão da Betfair. Por isso que eu tenho essa questão, tá bom? E aqui, talvez você esbarre em outra questão. Se você analisar aqui, em alguns jogos eu marquei aqui os horários deles, né? Quero pegar aqui, ó. Vamos pegar nessa questão aqui, que é bem comum de acontecer. Vamos dizer que você analisou um jogo, analisou um dia, e dentro desse dia você separou um jogo às 13, por exemplo, aqui, e às 13h30 tem outro jogo, né? Ou seja, você vai estar com 30 minutos nesse jogo aqui e já vai estar começando esse daqui, certo? E quando você for entrar nesse daqui já vai ter rolado pelo menos 15 minutos, né? Isso daqui para mim não é um problema, na verdade é até melhor, porque analisando todos os jogos que eu fiz, gente, eu estou fazendo uma análise bem completa de tudo que eu tô falando, de tudo que eu fiz esses dias, tá bom? Esse vídeo talvez fique um pouquinho cansativo. Se você não tiver disponível agora para assistir tudo isso, depois você assiste de novo, enfim. Então, para mim é até uma solução, porque dentro do que eu analisei, geralmente o gol sai depois na maioria dos casos, o gol sai depois dos 20 minutos, dos 30 minutos. É bem comum que aconteça o primeiro gol só depois dos 20, 30 minutos, entendeu? Então, se o jogo tá 0 a 0 ainda e você pode entrar, mete ficha, cara. Só não acho muito recomendado você entrar num jogo bem no finalzinho. Então, voltando, vamos dizer que eu tava aqui nesse jogo, beleza? Acabou esse jogo aqui, chegou no intervalo e eu vou pro jogo seguinte. Aqui eu ia de back ao favorito, lembra? Back ao favorito ao intervalo. Mas passou 15 minutos do jogo, a odd do lay ao empate caiu e ela tá 1.90 ou 1.80 ou 1.95, enfim. Para que eu vou entrar no back ao favorito, né? Se eu tenho lay aqui para mim, né? Então, seguindo uma lógica, eu vou no lay, não vou no back. Então é uma questão de comodidade, é uma questão de oportunidade. Eu não preciso aumentar meus riscos se eu tenho a oportunidade ali de entrar no lay ou um empate, certo? Então fica aí para vocês essa questão. Sair de um jogo, vou entrar no outro jogo que já está rolando há um tempinho, eu vou direto no lay se o lay tiver mais vantajoso. Eu vou olhar qual que está mais vantajoso, o back é o favorito ou o lay é o empate, entendeu? E o 0.5 HT eu vou usar em raríssimas vezes aí, onde a liquidez do mercado de intervalo não está me ajudando, entendeu?
não tem liquidez, não tem como ser correspondido, não tem, tem um gap muito grande, as odds não se movimentam, não tem dinheiro no mercado, que é bem comum de acontecer nesse mercado de intervalo, tá bom? Quando que eu vou entrar e quando que eu vou sair? Você vai entrar na odd que eu falei, 2,10 para back, 1,90 para lei, certo? Muitas vezes você vai encontrar odds bem acima de 1,10 e é bem difícil até você conseguir odds menores do que 1,90, mas enfim, vamos no back. Vamos dizer que você pegou uma odd, sei lá, de 2,50. 2,50 você vai colocar sua stake normal, a stake que você tinha planejado, certo? Você colocou sua stake lá, vamos dizer que bateu 100%, 110% de lucro na sua stake. Você não precisa esperar terminar pegar todo o dinheiro do mercado. Isso sai quando a sua stake bater essa meta, entendeu? Bateu essa meta já era. Não precisa ficar se expondo mais para ganhar mais, porque a sua meta aqui é fazer o martingale, certo? A minha recomendação para você fazer o cálculo das suas stakes é você calcular 1% da sua banca de teste. Vamos dizer que você vai fazer um teste nesse mercado. 1% não, 2%, desculpa. Vamos dizer que você vai fazer um teste nesse mercado, com essa gestão de banca e com essa estratégia. Então, se a sua banca é $100, que sua banca você vai colocar é $100, então você vai colocar $2 na stake inicial, certo? E sempre dobrar na hora que você perder, certo? Se a sua banca é 50, como foi a minha de teste, então $1 é a sua stake inicial, certo? Sempre dobrar quando você perder. Acontece muito de você ter um ciclo grande de erros, né? Eu já avisei isso. Como aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nisso você vai ficar talvez com um pouco de ansiedade por ter perdido, então eu já aviso sobre os problemas, sobre talvez o que você vai sentir usando essa gestão de banca. Então, se você está fazendo isso, você está assumindo os riscos que eu estou falando aqui para você, tá bom? Quando você, por exemplo, aqui, ó, aqui eu perdi 1, 2, 4, 8, 16. Se eu perdi 16 nisso aqui, quer dizer que até aqui eu perdi $31, certo? Que representava muito, um pedaço muito grande da minha banca. Então, talvez você tenha que lidar um pouquinho com essa ansiedade aí, tá joia? Eu recomendo que você, se você for fazer o teste, faça um teste com uma banca bem pequena no começo. E se você quiser fazer um período de modo treino também seria interessante, tá bom? Bom, já falei quando entrar, quando sair, os valores da entrada e análise básica. Vamos para a análise básica. Na análise básica eu vou usar aqui o site resultados.com, tá bom? Eu vou te dar uma forma básica de filtrar jogos. Aqui você vai entrar, você vem aqui no Bet365 Odds, certo? Que aqui ele vai mostrar as odds da Bet365. Você não vai, eu não uso a Bet365, mas eu vou usar como referência essas odds, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os jogos que tem uma odd menor para algum lado. Por exemplo, aqui, ó, tem uma odd menor para o lado da casa, né? Aqui, por exemplo, ó, sempre que eu tiver uma odd abaixo de 2 para algum lado, eu vou separar eles, né? Eu vou selecionar. Isso é uma forma de filtragem só. A gente está filtrando pelas odds para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Aí vamos dizer que eu selecionei esse jogo aqui, por exemplo, da Austrália, né? Porque tem essa odd aqui, tá vendo? Aí, depois que eu selecionei todos os jogos, eu vou analisar eles a fundo para ver se realmente faz sentido esse favoritismo. O que eu vou olhar? Basicamente, quais foram os últimos jogos que ele ganhou, se ele ganhou em casa, como é que foram os últimos jogos do time visitante,
se nos encontros deles, nos últimos encontros deles, quem ganhou, né? Como que foi? Eu olho muito aqui também, ó, essa parte de gols aqui, ó, para ver como é que são os gols deles em casa, fora, se eles têm um desequilíbrio aí. E é muito comum você achar jogos que não faz nenhum sentido ele ter um favorito de um lado, sabe? Às vezes o favorito nem parece favorito para você na sua análise e você vai descartar. Você só vai colocar, deixar na sua lista os que você vê que faz sentido para você que eles são favoritos de verdade, entendeu? Eu não vou entrar muito nessa questão porque cada um tem uma forma de analisar, né? Mas eu deixei aí uma base para vocês seguirem, né? Se vocês acharem muita dificuldade em filtrar os favoritos de verdade, aí vocês me procuram, tá bom? Ou a gente marca para live para a gente poder tirar essa dúvida. Mas basicamente você vai deixar só os jogos que fazem sentido para você o favoritismo. Encontrou jogos que fazem sentido, muitas vezes você vai ter 2 jogos, 3 jogos no mesmo horário que fizeram sentido para você. Então você vai filtrar pelo que você acredita ser o melhor. O que você vai avaliar nisso? Quem é o time? Quem são os times que são mais over, né? Que tem mais tendência de ter gols, porque você precisa de gol. Quais deles que tem um desequilíbrio maior, tipo é um favorito contra a zebra, né? Você pode analisar também questão de odds, né? Qual que tem uma odd mais interessante para você, entendeu? Aí você vai filtrar ao seu critério até sobrar só um jogo por horário para você poder fazer, né? Vamos dizer que você tem um jogo às meio-dia, outra meio-dia e meia, outras 2, outras 15, entendeu? E por aí vai. Basicamente é isso, galera. Essa planilha que eu fiz era bem basiquinha. Se vocês quiserem, né, eu disponibilizo. Eu acho que eu vou upar ela para vocês, ela mais resumida aqui para vocês usarem, tá bom? Na verdade, eu vou organizar ela aqui e eu disponibilizo lá dentro do grupo para quem quiser, tá bom? Quem quiser, entra lá no grupo que eu vou disponibilizar lá dentro. Eu espero de verdade que tenha ficado claro. Eu acho que eu passei por todos os pontos sem ignorar nada que eu analisasse. Assista esse vídeo mais de uma vez porque eu acho que vai ficar difícil de você entender tudo de primeiro, tá bom? Se ficou alguma coisa mal explicada, pergunta. E se você achar que é interessante a gente marcar uma live para falar sobre esse assunto, comenta aqui na área de comentários aqui do vídeo para eu poder ter uma noção se vale ou não a pena, tá bom? Bom, eu agradeço aí se você assistiu até aqui. Foram quase 30 minutos de vídeo aí. Eu espero que tenha sido de proveito para você. Se você gostou, como sempre, deixe seu like, compartilha com seus amigos para poder crescer o canal, ajudar a crescer o canal, tá bom? Se inscreve para continuar acompanhando, tá bom? E logo mais tem mais novidades aí dentro do canal. Quero trazer umas outras técnicas aí para você, outras formas de trabalhar, tá bom? Então, fica aqui meu forte abraço e a gente se vê num próximo vídeo ou numa próxima oportunidade. Até mais.